Vamos ler juntos a palavra do Senhor. Mateus capítulo 25, verso 1 ao verso de número 13, diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. Jesus está voltando. E só no capítulo 25 de Mateus, Jesus exorta a vigilância, a atenção, a preparação para o seu encontro, para o encontro da igreja com Ele. Jesus fala na parábola das virgens, Jesus fala na parábola dos talentos, e Jesus também fala quando Ele vai julgar as nações. Todas as 3 parábolas estão relacionadas com a vinda de Cristo no capítulo 25 de Mateus. E Jesus usou essas histórias para ensinar verdades eternas sobre a sua vinda em glória. E escute uma coisa: a parábola das 10 virgens, elas testificam para nós a vigilância e a preparação que nós devemos ter para nos encontrar com Jesus. Há muita dúvida sobre a história e o enredo completo sobre essa história contada por Jesus, sobre a história das 10 virgens. Mas o consenso, em geral, é que ela está associada com a festa de casamento que acontecia nos dias de Jesus, casamento dos judeus. Geralmente o casamento começava às 6 horas da tarde. E dentro de toda a preparação e de todo o cortejo que era feito para ser um casamento lindo e bonito, às 6 horas da tarde, o noivo geralmente aparecia para a realização do casamento. Mas, à frente da casa, ou próximo à casa, ou até mesmo dentro da casa, ficavam as damas de honra, que elas, além de cuidarem da noiva para o casamento, elas faziam o cortejo da chegada do noivo. E quando o noivo estava se aproximando da casa, geralmente um arauto, um atalaia, ele dava o sinal e ele tocava à distância. E quando o noivo se aproximava, as 10 virgens se arrumavam, 5 de um lado e 5 do outro do caminho, e elas iluminavam o caminho para o noivo, e elas faziam a recepção do noivo, e levavam o noivo para a festa, e elas também participavam da festa. Observem que aqui a atenção de Jesus, nesse texto, é sobre a vigilância, é sobre estarmos atentos para a hora da sua vinda. O que nos chama a atenção nessa história, em primeiro lugar, é que a única diferença básica e fundamental entre as virgens prudentes e as virgens imprudentes é a quantidade de óleo que elas tinham para esperar a chegada do noivo. Se você prestar atenção na história, as 10 virgens, todas eram puras. Elas eram virgens, não tinham tido contato com nenhum homem. E diz o texto que estas virgens simbolizam a igreja, que tem que estar separada do mundo, preparando-se para o encontro com o noivo. Fala da santificação, da pureza. Segundo lugar, as 10 virgens, elas queriam se encontrar com o noivo. Todas as 10. Assim a igreja. Se eu perguntar aqui quantos querem se encontrar com Jesus, todos vocês levantaram a mão. Até hoje, ao longo destes 30 e poucos anos de pastorado, eu não encontrei ainda nenhuma pessoa dizendo: eu não quero me encontrar com Jesus. Todos desejam se encontrar com Jesus.
Escute uma coisa, a terceira característica dessas noivas, elas tiveram que esperar o tempo de Deus. O verso de número 5 diz: como o noivo estava demorando. E pelo texto, o noivo chegou próximo da meia-noite. Geralmente, as festas judaicas, o casamento começava às 6 horas da tarde. E geralmente o noivo chegava às 6 horas. Por que não demorava tanto para começar? Porque naquela época não tinha energia elétrica. Naquela época a iluminação era muito precária. A iluminação era muito difícil. Então, quanto mais cedo a festa, melhor era para recepcionar os convidados e desenrolar tudo aquilo que eles haviam planejado. Escute, essa história está falando que Jesus virá, não no nosso tempo, mas ele virá no tempo de Deus. Em Mateus 24, 36, Jesus disse que daquela hora ninguém sabe, nem os anjos de Deus. Ele estava falando como homem, mas a Bíblia diz que hoje ele sabe, porque ele está na sua plenitude, ele está em glória com o Pai. E eu creio que Jesus está aguardando a hora e o momento da sua vinda. 2 Pedro capítulo 3, verso 8 diz que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia. Isto é, na agenda de Deus, é como se Jesus tivesse morrido há 3 dias. Se 1000 anos para Deus é como se fosse um dia, porque Deus não trabalha no nosso tempo, no Cronos. O tempo humano é o Cronos, e nós estamos preocupados, porque a gente tem a fase de criança, de adolescência, a fase da maturidade, e a partir da velhice, a gente começa a perceber que está chegando o final, que a gente vai morrer, e o tempo está acabando. Mas Deus não tem essa preocupação, porque Deus é eterno, os propósitos de Deus são eternos, e Deus não age no meu tempo. O tempo de Deus é o tempo Kairos, o tempo de Deus é o tempo da soberania. Por isso Jesus está dizendo: vigiai, estai atentos, porque vocês não sabem qual a hora em que virá o Filho do Homem. Uma outra semelhança entre estas virgens, elas eram humanas. Diz o texto no verso 25: todas ficaram sonolentas e adormeceram. Todas, tanto as prudentes como as imprudentes, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Do que Jesus estava falando? Jesus estava falando das nossas fraquezas, das nossas falhas, dos nossos erros. Jesus estava falando que há dias em que a gente amanhece e até tem dúvida se nós somos crentes, se vamos terminar o mês, o ano. Ah, meu amado irmão, eu não tenho nenhuma autoridade e poder a mais do que vocês, porque eu estou pregando aqui a 1 metro de altura desse púlpito em relação a vocês. Nós, pastores, pregadores, nós, diáconos, pastores, não importa o tempo de crente, todos nós somos fracos, erramos, falhamos, dormimos, todos nós. Se alguém fosse olhar aqui para a perfeição, eu diria para vocês que nenhum de nós iria se encontrar com o Salvador. Romanos capítulo 8, verso 26 diz que o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Quem é fraco aqui, levante as suas mãos. Quem é fraco, levanta assim as suas mãos.
Quem aqui acredita que Deus vai levar crente fraco para o céu? Levante as mãos. Quem acredita que Jesus vai levar crente fraco para o céu? Levante as mãos. Quem acredita que Jesus não vai levar? Levante as mãos. Quem não acredita em nada, não levanta a mão. Ninguém quis levantar a mão. Mas eu vou dizer uma coisa a você. O que vai te levar para o céu não é porque você é forte, não é porque você é poderoso. As virgens prudentes e as virgens imprudentes, elas dormiram, elas ficaram sonolentas, mas havia uma diferença entre elas. O noivo tardou na perspectiva humana, o noivo demorou na perspectiva humana, mas quando elas ouviram a voz, aí veio o noivo, à meia-noite. A meia-noite significa o quê? Lutas, tribulações, angústias, ação do diabo. Paulo diz que nós vamos viver o período e o tempo da meia-noite. E o que é que as virgens, prudentes e imprudentes, estavam fazendo à meia-noite? Estavam fazendo o quê? Dormindo. Mas havia uma diferença entre as prudentes e as imprudentes. É que elas, ao ouvirem a voz do noivo, aí vem o noivo, verso 6, ouviu-se um grito, eis o noivo, saiam ao encontro dele. Aí veio a diferença. Qual é a diferença? É que as prudentes já se acordaram, olhando para a lâmpada e olhando para a vasilha extra, cheia de azeite. Naquela época, as vasilhas, ou as lâmpadas, elas eram feitas de barro. As alças eram feitas à parte, depois coladas. É como se fosse uma obra de artesão. Não é essa cerâmica perfeita que nós temos hoje em forno. E na ponta era moldado um bico de barro, colocado geralmente um fio de linho. O óleo ficava no interior. E à medida em que a lâmpada ficava acesa, ela ia consumindo o óleo dentro da lâmpada. E na lateral, a lâmpada de barro, ela tinha um espaçozinho. À medida em que ela ia se apagando, a pessoa levava o óleo de reserva e ia colocando na lâmpada para que o fogo não apagasse. Quando elas ouviram, aí veio o noivo. O fogo das 10 virgens estava se apagando. Quem prestou atenção na história? O fogo das 10 virgens estava se apagando. As imprudentes tinham óleo. Elas eram crentes. Elas eram impactadas pela mensagem de esperar o noivo. Mas elas não vigiaram, não cuidaram da vida espiritual. Elas não oraram o suficiente, não jejuaram o suficiente, não buscaram a presença do Espírito Santo. Mas as prudentes levaram óleo consigo de reserva. Eu quero que você toque na mão do seu irmão e diga para ele a diferença para receber Jesus entre as prudentes e a imprudente. Não é a teologia, não é o tempo de crente, não, é o poder do Espírito Santo de Deus. Quem vai subir com Jesus? Crente fraco, mas cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Segunda coisa que nós aprendemos nesse texto é a alegria das virgens prudentes. E aqui você começa a perceber a diferença entre as duas.
entre os dois grupos. Primeira diferença: lâmpadas acesas, não por causa da religião, porque a religião faz você dormir, não porque você tem tempo de crente, isso não leva a nada. Ah, porque eu sou diácono, não vale nada. Não, porque eu tenho dom ministerial, não vale nada. A única diferença na sua vida é se a tua lâmpada está acesa. Atos capítulo 1, verso de número 5, Jesus disse: João batizou vocês com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. E no verso 8 ele falou aos discípulos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Lucas 24, 49. Os discípulos passaram 3 anos com Jesus, em treinamento com Jesus. Mas Jesus disse para eles: fiquem em Jerusalém, não comecem nada, não saiam para lugar nenhum, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Ah, irmãos, a lâmpada acesa é o óleo e abundância na nossa vida. O verso 4 diz: mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. É o água a mais, é a dependência a mais de Deus. O que é levar o óleo na vasilha? É você não confiar em você mesmo, na sua capacidade, na sua inteligência. Eu já sei de tudo, eu já posso tudo, eu tenho capacidade. Quando você ouve um crente dizer: me respeite, porque eu tenho 10 anos de crente. Quando você vê um crente dizendo: me respeite, a minha história, porque eu sou membro da Assembleia de Deus, dá vontade de dizer grandes coisas. E o óleo, quando o óleo está acabando, significa que você está perdendo a sua responsabilidade maior da vida. Deus nos chamou para termos várias responsabilidades, mas a maior responsabilidade que você tem está aqui no verso de número 9. Mas as prudentes responderam: não. Quando foi que elas disseram não? Quando as imprudentes disseram: nosso óleo está acabando, nos dê um pouquinho do seu óleo para encher as nossas lâmpadas. O que foi que elas disseram? Não. Não. Por que elas disseram não? Porque vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem o óleo para vocês. Aqui fala de 2 coisas. Uma, a unção de Deus, ela é pessoal. A mulher não compartilha com o marido não compartilha com a esposa, o filho não compartilha com o pai não compartilha com o filho. O peixe, filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Eu aprendi isso com a minha mãe, com a minha avó. Como está a tua vida espiritual? Não, eu não posso compartilhar. Jesus disse que naquele dia 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 estarão trabalhando juntos, um será levado, o outro será deixado. Porque a vida espiritual é um não, no sentido de que você não pode ser responsável pela vida do irmão que está do teu lado. Jesus falou duramente sobre isso quando ele diz: se alguém não me amar mais do que o seu pai, sua mãe, seus irmãos, e não pegar sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Como está a sua vida espiritual? Você é responsável espiritualmente pela sua vida. Pare de ficar culpando o seu pastor, pare de ficar culpando o seu marido, pare de ficar culpando o seu pai ou a sua mãe.
Muitas vezes, nós damos muita ênfase no discipulado. E realmente a igreja tem uma missão, ir por todo mundo, fazer discípulo de todas as nações. Nós temos a missão de pregar, temos a missão de cuidar do bebezinho, fazê-lo ficar gigante na vida espiritual. Mas escute uma coisa, no final da história, quem vai ficar é você, quem vai subir é você. No final da história, é você que tem que dizer sim, eu vou cuidar da minha vida espiritual. É você que tem que olhar para a sua lamparina e ver se está faltando azeite, se está na reserva, se está acabando. Tem crente que está na igreja vivendo arrastado. Tem crente que a sua lamparina está fumaçando. Tem gente que está vivendo de experiências do passado. Tem crente que não tem coisa nova para contar e para falar. Tem crente que já perdeu o encanto da volta de Cristo. Tem gente que não está mais nem indo com a lamparina para receber o noivo. Diga: Senhor, eu sou responsável pela minha vida espiritual. Diga assim: é eu e tu, Senhor. Encha a minha lamparina, encha a minha lâmpada, me dá óleo. O verso 10 diz: chegou o noivo. Eu vou conferir de 1 a 3 e você vai declarar: chegou o noivo. 1, 2, 3. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13. A Bíblia diz que vai soar a voz do arcanjo, vai tocar a última trombeta. 1 Coríntios capítulo 15, 51 e 52. Paulo diz no momento, esse momento no original é átomo, no abrir e fechar de olhos, experimente piscar, 7 milésimos de um segundo, o noivo ficará no ar, ele ficará nas nuvens, e então ele dará o brado, ele ordenará o anjo a tocar a última trombeta. O anjo vai tocar a trombeta, e eles vão dizer: chegou o noivo. Quem estiver com a sua lamparina acesa, a lamparina cheia, ainda que você esteja tropegando, ainda que você esteja fraquinho, mas a lamparina acesa. Diz o texto: no abrir e fechar de olhos, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em todos os lugares da terra, em todos os cemitérios, em todos os rios, em todas as baías, em todos os desertos, os crentes ressuscitarão. Às vezes nós pregávamos a ressurreição de um modo só fé, mas hoje quem prega para nós é a ciência. Um dia estava na sala de aula e um colega, querendo zombar da fé, ele disse: vem cá, tu é daquele grupo de crente que acredita na ressurreição, no arrebatamento, que Jesus vai vir e vocês vão ressuscitar aqueles que estiverem mortos? Eu disse para ele: sou. Ele disse: você é um abestado. Eu disse: então toda a ciência é abestada. Porque se uma ciência hoje, a ciência está falando que através de um pedaço de inseto que ele tirou lá do dinossauro, sei lá, do animal pré-histórico que eles acreditam, e esse inseto ficou guardado numa seiva de uma planta e ao longo dos anos ficou protegido. Os cientistas estão dizendo que conseguem trazer de volta um animal. Mas falando dos nossos dias, se alguém pegar a tua saliva, um fio de cabelo, ele consegue pegar o teu DNA, consegue te reproduzir. Pelo menos o que a ciência está anunciando. Hoje está se falando em clonagem, reprodução de órgãos. Eu disse para ele: eu não vou acreditar que o Senhor Jesus no céu tem um banco genético de todos os crentes que estão nascendo.
no abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitarão, e nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. Isaac Newton, grande cientista, que todos reconhecem nas universidades, muita gente não sabe, mas Isaac Newton era crente, pentecostal, teólogo, escreveu vários livros teológicos. E um dia, os cientistas disseram para ele: como você acredita no arrebatamento da igreja? Ele disse: é muito simples, eu vou explicar para vocês. Marcou o dia e ele fez o experimento. Ele pegou uma caixa de madeira, colocou terra, areia, pegou umas malhas de ferro, misturou na areia, e ele chamou os seus amigos cientistas, e ele disse: a vinda de Jesus será assim. E ele pegou um grande imã e disse: Jesus está vindo. E quando ele passou por cima da caixa de areia, os pedaços de ferro pularam e grudaram no imã. Ele disse: na vinda de Jesus, em toda a terra, os crentes estarão com as suas lâmpadas acesas e cheios do poder do Espírito Santo. Quando Jesus vier e ele passar sobre a terra, os crentes serão levados pelo poder do Espírito Santo de Deus, e para sempre estaremos com o Senhor. Terceira coisa que nós aprendemos nessa parábola é a perda das imprudentes. São as lâmpadas apagadas. As lâmpadas apagadas no momento mais importante do encontro com o noivo. As lâmpadas que estavam se apagando, e que elas disseram para as virgens prudentes: dai-nos do vosso azeite. Elas disseram: não ide comprai. Aqui no sentido de comprar é pagar o preço, é preparar-se. Ninguém pode se preparar no teu lugar, ninguém pode orar por você, ninguém pode jejuar no teu lugar. Hoje até conheço algumas pessoas que querem ser abençoadas por Deus e contratam outras pessoas para orarem por elas. Já viram essa moda? Na vinda de Jesus não vai funcionar isso. A tua lâmpada tem que estar acesa. E as lâmpadas estavam apagadas. As vasilhas estavam vazias. As vasilhas estavam vazias. E o verso 9 diz assim: e as imprudentes disseram às prudentes: dei-nos um pouco de óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Escute uma coisa, Jesus está chamando a sua atenção. Ele está dizendo: preste atenção, a sua lâmpada está se apagando. Veja a mudança, veja a diferença em você. Veja o fervor na sua alma, não é mais o mesmo, está se apagando. Mas existe o preço da procrastinação. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, fechou-se a porta, diz o verso 10. Deus não vai alterar a sua agenda por causa da sua procrastinação e negligência. Pense em todas as oportunidades que você já perdeu. Pense em todos os cultos que você já ouviu. Na vinda de Jesus, ainda existirão pessoas que vão dizer: eu não tive tempo, ninguém me avisou, eu não sabia. A procrastinação envolve cada um de nós nas mais diversas áreas que nós exercemos. Eu não tenho tempo para cuidar da minha vida espiritual, porque ainda sou criança, ou ainda sou adolescente, tenho muita coisa para aproveitar, ou ainda sou jovem, não devo me preocupar com isso. Não, agora eu sou adulto, eu tenho outras tarefas, tenho muitas pessoas para lidar, tenho uma posição, tenho uma postura, eu preciso melhorar. O que é que vão pensar de mim? E o tempo vai passando, e o tempo vai passando, e a lâmpada se apagando.
E a palavra de Deus diz no verso 11: mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, 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 abre a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Mateus capítulo 7, verso 21 a 23. Jesus disse que naquele dia muitos vão dizer: Senhor, em teu nome não profetizamos, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não curamos os enfermos. E Jesus vai dizer: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque vocês não fizeram a vontade do meu Pai que está no céu. Não adianta você ter lâmpada cheia antes, você tem que ter lâmpada acesa no dia, na hora. Quantos de vocês sentem que Jesus está voltando? Quantos de vocês estão sentindo que a natureza, que os anjos está gritando e dizendo: aí vem o noivo está chegando? Portanto, disse Jesus, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora em que virá o Filho do Homem. Eu quero que você feche os seus olhos. Ser cheio do Espírito Santo deve ser o padrão de vida imprescindível, permanente e urgente para todos os crentes que querem se encontrar com Jesus. Mas você sabe, não precisa ninguém te dizer, o estado da tua lâmpada. Não basta querer se encontrar com Jesus, tem que estar com a lâmpada acesa. Se Jesus dissesse: Reinaldo, fala para o meu povo que daqui a 2 minutos eu virei buscá-los, Jesus não vai fazer isso. Mas se Ele falasse, como está a sua vida? Você está pronto para partir? Você está dizendo: Senhor, vem, vem, vem. Alguma coisa que te prende? Você ainda está olhando para trás como a mulher de Ló? Onde está o teu coração? Eu quero terminar orando.